Capítulo 1201 O melodrama por trás do roteiro. Nugu Tchingit franziu a testa e perguntou: o que você quer dizer? Acho que ele está elogiando sua mente rápida. Lonely acrescentou calmamente. Nojento. Nugu Tchingit explodiu e desligou o telefone. Do outro lado, o rosto de TCHN escureceu. Ele foi desligado? Terceiro mestre, acalme-se. Um subordinado tremeu. Oh! Ele expirou, acalmando-se. Ela é amiga de VNH e S. Fong. Fique calmo. Reassurou-se por 5 minutos e depois pegou o telefone novamente. Lonely disse com raiva: senhorita, você foi impulsiva demais. Pelo menos pergunte sobre VNH. Aia, escorreguei no calor do momento. Ela deu uma desculpa fraca. Em seu coração, se arrependeu, hesitando em ligar de volta. Nesse momento, o telefone tocou novamente. Você é a grama da primavera, o pássaro do outono. Ah, ele ligou de novo. Ela se surpreendeu. Lonely avisou: atenda rápido, desta vez não seja impulsiva, espere até ele terminar, depois pergunte sobre VNH. Nugu Tchingit, S. Fong me pediu para entregar uma mensagem, por favor ouça. Assim que a ligação conectou, ele explicou. Ah, não estava relacionado com VNH. Ela congelou, depois disse friamente: então S. Fong foi sequestrado por sua família, entregue-o. Ele se contraiu, realmente desperdiçava talento sem escrever melodrama. Senhorita, não diga besteira. Lonely quase quis tapar sua boca. VNH teve um acidente de avião, pouso de emergência em uma ilha. S. Fong e Van foram ajudar. Ele pediu que eu dissesse para você não se preocupar. Explicou claramente e desligou. Eles ficaram atônitos. Acidente de avião? Pouso de emergência? S. Fong e Van foram resgatar. Ele é o verdadeiro roteirista melodramático. Ela murmurou. Essa história é absurda. Ele suspirou. Não ser roteirista é uma pena. Ela acrescentou. Impossível, isso é absurdo. Ela insistiu. Ele disse sério, mas VNH perdeu contato após embarcar, muitos dias se passaram, seu telefone não pode ficar desligado para sempre. Ouvindo você, faz sentido. Ela olhou novamente para o registro de chamadas. Respirou fundo, discou o primeiro número e disse, melhor perguntar claramente. Senhorita Nugu, estou ocupado, ainda precisa de algo? A voz irritada dele soou. O que você disse é verdade? Ela perguntou firme. Ele explicou pacientemente, claro que é verdade, não há razão para mentir. Ainda assim, muito absurdo, VNH realmente pousou de emergência em uma ilha. Ela pressionou. Sem dúvida, estou ocupado resgatando-a, vou desligar. Ele tentou terminar. Ela gritou, espere, e S. Fong, por que não me ligou? Na ilha não há sinal, só funciona telefone via satélite. Ele explicou. Ela pediu, não desligue ainda, diga qual ilha, irei eu mesma. Não cause problemas, deixe os profissionais resgatarem, espere em casa. Ele disse friamente. Claro que não pode ser falso. Ele bufou. Bem, quando VNH voltar, vou reclamar com ela. Gravei tudo, você verá. Ela replicou. Ele ficou boquiaberto, depois só o tom de ocupado, ela desligou novamente. O rosto dele escureceu, ela ousou desligar para mim. E agora? Ela ficou atônita no carro. Você acredita? Ele perguntou. Sim, como ele disse, sem razão para enganar. Ela assentiu. Ele franziu a testa, tão crédula. Talvez ainda não atenda, tentei ontem. Ela disse enquanto descava o número do tio Ui, mas antes de terminar, a ligação conectou. Alô, senhorita Nugu? A voz baixa do tio Ui veio. Tio Ui, graças a Deus, finalmente atendeu. Ela disse animada. O que foi?
A voz dele era baixa, não conveniente para falar. Agora mesmo, TCHNN disse que VNH teve um acidente de avião, pouso de emergência, S. Fong e Van foram resgatar, é verdade. Ela explicou rápido. É verdade. Ele apenas respondeu 3 palavras e desligou, barulhos ao fundo audíveis, como questionando alguém. É verdade. Ela ficou atônita no assento de couro. Ele a confortou. Não se preocupe, S. Fong foi. Com ele lá, VNH ficará bem. Lágrimas encheram seus olhos. Ela tremia. Acidente de avião. Realmente ficarão bem. Sua mente estava cheia de explosões e destroços. Nessas condições, como os passageiros sobreviveriam? Ficarão bem. A voz dele enfraqueceu. Realmente ficarão bem? Capítulo 1202. Cabeça queimada. Só Fong e o grupo pararam para descansar, preparando-se para continuar a busca no dia seguinte. Van assentou-se, enxugou o suor da testa e perguntou, Só Fong, já procuramos por 3 dias, será que desde o início fomos pelo caminho errado? Só Fong balançou a cabeça e suspirou, não tenho certeza. Tidete disse, a chance de errar o caminho é pequena. Isso foi decidido por muitos especialistas que analisaram o mapa da rota. Se não é oeste é sudoeste, então a chance de encontrar a senhorita ainda é alta. Então vamos continuar. Enquanto houver um pouco de esperança não podemos desistir. Só Fong disse sério. Sim, a irmã Vidin certamente pensaria o mesmo. Van assentiu com força. Seja boazinha, hoje à noite comeremos simples. Só Fong disse suavemente. Van mordeu o lábio, como se decidindo algo. Ela ergueu o rosto e disse, Só Fong, vamos andar também à noite, temo que a irmã Vidin não aguente. Baixou a cabeça, voz trêmula, sei que este pedido não é bom, você disse que andar à noite é perigoso, mas se a irmã Vidin estiver ferida talvez não resista. Está bem. Só Fong disse apenas uma palavra. Se não, amanhã sairemos mais cedo. Ah, o que você disse? Van parou, olhando surpresa. Eu disse que está bem. Só Fong riu da reação dela e beliscou sua bochecha. Só Fong, você me mima demais, vai me estragar. Van a fez beiço, rosto corado. Tidete e Tibate viraram-se, incapazes de olhar. Seja boazinha, ser mimada não faz mal. Só Fong riu. Também me preocupo com Vidin, encontrá-la mais cedo é melhor. Sim. Van concordou e comeu provisões. Os 4 descansaram um pouco, depois acenderam tochas e seguiram. Cuidado, vigiem as chamas, não queimem a ilha. Só Fong alertou. Está tudo úmido, não deve pegar fogo. Tibate murmurou. Faça o que o senhor só diz, não discuta. Tidete repreendeu. Está bem. Tibate respondeu rápido. Só Fong sorriu. Usou a lâmina para cortar galhos e abrir caminho. A névoa era densa, a luz não alcançava longe, visão de 3 ou 4 metros. Cuidado ao pisar, não escorregue. Só Fong alertou. Está bem. Tibate respondeu mais esperto. Irmã Vidin, onde você está? Van gritou. Silêncio, apenas eco. Continuemos. Só Fong disse, desapontado, abrindo o caminho. Senhorita Ti, se estiver aqui por favor responda, viemos resgatá-la. Tibate gritou. Está bem, beba água, deixe eles gritarem. Só Fong tapou a boca de Van. Sim. Ela sussurrou e bebeu. Em outro lugar, dentro da cabine do avião. Ugh! Tividin acordou, suando, febre não passou, ferida ainda inflamada. Você acordou. Titieu levantou-se e verificou sua testa. Retirou a mão e disse, a febre não passou, depois tome mais remédio, durma até de manhã e estará melhor. Não dormir, muito cansada. Vidin sentou-se, a dor na perna piorou. Não force, pode descansar mais. Tieu aconselhou. Não dormir. Vidin insistiu.
Então coma algo. De manhã só comeu um pouco de pão, agora deve estar com fome. Tio abriu o pão e deu-lhe. Vidin comeu em silêncio, mordidas pequenas. Beba água também. Tio entregou garrafa. Ela suspirou. Estranho, aquelas feras não vieram bater. O que foi? Tio perguntou. Nada. Vidin respondeu. Por que o resgate ainda não chegou? Tio encostou o rosto na janela, lá fora escuridão total. Abraçou o estômago e disse, coma, eu comerei depois. Tinha trazido pouca comida, a maioria ainda na cabine de passageiros, lá fora havia lobos. Não. Ronk. Seu estômago atraiu. Comer. Vidin perguntou calma. Não. Tio admitiu. Metade para você. Vidin quebrou o pão. Não precisa, você está fraca, coma mais. Tio recusou. Coma. Vidin insistiu, mão estendida. Está bem. Tio aceitou. Depois encostou o ouvido na porta, ouvindo. Está quieto, vou pegar mais pão. Não, perigoso demais. Vidin rejeitou friamente. Você tem visão noturna? Vidin perguntou. Não. Tio admitiu. Você ouviu algo? Vidin perguntou. Parecia ouvir alguém chamando, ou era ilusão? Capítulo 1203, Altos e Baixos. Depois do jantar, os quatro continuaram avançando às cegas por 5 ou 6 quilômetros, trocando tochas 7 ou 8 vezes no caminho, e já eram 3 da manhã do dia seguinte. Ainda posso aguentar. Van ofegou. Sofong sussurrou. Vamos mais meia hora, se não encontrarmos nada, descansamos, esperamos até o amanhecer e seguimos. Certo. Van assentiu. Tidete e Tibate se entreolharam, a jovem ainda persistia, sendo homens e soldados, como pedir descanso. Assim os quatro seguiram, mas bem mais devagar que antes. Esta ilha é estranha, a névoa nunca se dissipa. Comentou Tibate. Tibate então calou-se, sem que Tidete falasse, o sentido já era claro. A voz da jovem ecoou na montanha, mas nenhuma resposta. Beba água, não deixe secar a garganta. Disse Sofong franzindo o senho. Senhorita Ti, se ouvir, responda. Gritaram de novo Tibate e Tidete. Sofong suspirou, mais uma vez construiu um mapa tridimensional em sua mente, sua visão varreu adiante, cada árvore e brisna de relva, ainda nada. Espere! Seus olhos negros brilharam, na beira apareceu uma placa de metal cravada na relva. Sofong! Van acenou diante de seu rosto, ele não reagia. HM? Sofong voltou a si. Beba água. Van discretamente lhe passou um cantil, e perguntou curiosa, o que pensava tão absorto. Nada, só fiquei em branco. Sofong conteve emoção, esperando mostrar como achado casual. Deve estar cansado, vamos descansar aqui esta noite, seguimos ao amanhecer. Disse Van preocupada. Não, sigamos, talvez logo encontremos algo. Forçou o sorriso Sofong. Com achado à vista, como descansar? Impossível. Não se esforce demais. Van ainda aconselhou suave. Não há problema, só mais um pouco. Sorriu Sofong, mas por dentro tenso. Bom trabalho, senhor Só. Tidete e Tibate bajularam sem vergonha. Sofong não sabia se ria ou chorava, ele não sofria, se nada achasse deixaria a jovem descansar. Assim seguiram, sob sua guia intencional, logo chegaram ao lugar da placa. Ah, encontramos algo. Os olhos de Van brilharam, correu à frente. Tenha cuidado. Sofong decidiu atuar, deixando a descoberta para a moça. A placa era grande, quase metade de seu corpo, ainda assim ela ergueu leve, surpreendendo Tidete e Tibate está relacionado a Vidin. Van pôs a placa diante de Sofong. Isto é parte de um avião. Concluiu Sofong após examinar.
Meu Deus, o avião se desfez. Van arregalou os olhos, lágrimas surgindo, com um mau pressentimento. Não chore, só é suposição. Consolou Sofon. Sim, não vou chorar, sigamos olhando. Van respirou fundo, ocultando o pior pensamento. Os quatro avançaram, mais atentos, sem omitir vestígio. Sofon fingia observar, mas em sua mente 3 mapas corriam, aumentando eficácia. Depois de um tempo, seus olhos brilharam, disse feliz, encontrei. O quê? Van e os outros olharam rápido. Não, nada. Sofon conteve sorriso, evitando suspeitas. Por dentro suspirou aliviado, o avião não estava tão mal, ao menos a fuselagem ainda inteira. Por aqui. Sofon ergueu tocha e guiou. Van e os demais seguiram rápido, chamando alto. Irmã Vidin, ouve. Senhorita Ti, somos enviados do terceiro mestre. A boca de Sofon tremeu, seu passo parou. Sofon, o que houve? Van parou também. Não se agitem. Um perigo acendeu-se atrás, pesando-lhe o coração, Vidin teria sofrido. Tidete tocou sua pistola, Tibate também, no rosto de Sofon viram intenção assassina, e temeram. Au! Ah! Van gritou. Tidete e Tibate ergueram pistolas, sem disparar, temendo ferir Sofon. Saiam! Disse Sofon irritado, avançando, o lobo cinza caiu. Com um soco derrubou o lobo próximo, girou e quebrou as costas de outro. Em poucos segundos, 3 lobos jaziam, um com mandíbula torcida em ângulo grotesco. Apertou o punho, liberou força de Mildin, lançou um lobo, seu corpo voou 8 ou 9 metros, quase derrubando os outros. A mão de Van tremia com a tocha, sentindo a fúria de Sofon. Au! Os lobos restantes, aterrados, fugiram de rabo entre as pernas, deixando 5 ou 6 corpos no chão. Sofon, está bem? Perguntou Van preocupada. Sofon respirou fundo, forçou um sorriso, estou bem. Mesmo bem? Van duvidou, pois seu rosto agora parecia um vulcão prestes a explodir. Capítulo 1204, Reencontro. Por que não descansar esta noite? Van sugeriu em voz baixa. Sofon acariciou o capacete da jovem e disse, vamos procurar mais um pouco, se não acharmos nada descansamos. Está bem. Van não insistiu mais, apenas se concentrou em Sofon. Tidete olhou para o lobo morto com um soco e murmurou, se esse soco fosse em mim eu ficaria paralisado. Paralisado talvez não. Tibate interrompeu, mas morto com certeza. A boca de Tidete tremeu, então seguiu Sofon. O farfalhar é assustador. Galhos roçavam calças e botas, produzindo sons inquietantes. Adiante a vista se abriu, as árvores ficaram escassas e desapareceram, revelando um vasto campo sem árvores altas. Olha, uma grande área de terra revolvida. Van exclamou, vendo o chão como arado por uma máquina. A voz de Tidete ficou grave, há um avião destroçado. Vamos! O rosto de Sofon endureceu, acelerando o passo. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Van se consolou, mas suas mãos trêmulas atraíam. Sofon não parou, após uns 5 minutos surgiu um avião enorme. Encontramos, finalmente encontramos. Van estremeceu, o avião quebrado a deixava apreensiva. E Vidin? Senhorita Ti, está aí. Tidete gritou. Senhorita Ti, viemos resgatá-la. Tibate também gritou. Alguém chegou. Na cabine, os olhos de Xiao Xiao brilharam. Há sobreviventes. Tibate disse animado. Mas não é a voz de Vidin. Van ficou mais preocupada. E os lobos? Tidete olhou ao redor, não viu nenhum. Cuidado. Sofon alertou e subiu no avião. A porta da cabine estava a 2 metros do chão, fácil para artistas marciais como Sofon, mas não para as garotas, então ficaram embaixo.
Sofong entrou na cabine, tudo estava escuro, mas ele ainda via claramente. Vidin! Chamou para a porta do fundo, de onde vinham ruídos leves. Sofong suspirou aliviado, ao menos Vidin estava viva. Não há lobos fora? Xiao Xiao perguntou alto. Não, abra a porta, estão feridas. Sofong perguntou preocupado. Mas ela hesitou, seriam realmente salvadores ou assassinos? Como prova identidade? Ela exigiu. Provar identidade. Sofong se surpreendeu, que truque era esse? Xiao Xiao revirou os olhos e provocou, são assassinos, parem de fingir. Quando eu virei assassino? Sofong resmungou, sou Sofong, Vidin me conhece. Sofong? Esse nome soa familiar. Xiao Xiao murmurou. Na cama, Vidin abriu os olhos e disse rouca, abram a porta. Seu rosto estava pálido, mas os olhos brilhavam, lutou para se sentar. Você realmente o conhece? Xiao Xiao perguntou de novo. Sim, é meu mestre. A voz de Vidin era resignada. Seu mestre, não é à toa que o nome parecia conhecido, abre então. Xiao Xiao correu para destrancar. Criac. A porta se abriu, Sofong entrou, olhou para Xiao Xiao e focou em Vidin. Está ferida? Ele se acalmou, desde que não fosse fatal ainda poderia salvá-la. Apenas um ferimento pequeno. Vidin o encarou surpresa de vê-lo ali. Tonta! Sofong franziu a testa e colocou a mão em sua testa. Não, só surpresa. Ela ficou imóvel, sentindo o calor dele que a acalmou. Obrigada. Vidin assentiu. Falamos depois, primeiro verificar seu ferimento. Sofong retirou a mão. Você tem febre, talvez por infecção, é no braço esquerdo? Como soube? Xiao Xiao perguntou. Como ele viu no escuro? Seus olhos são visão noturna ou infravermelho? Ela estreitou os olhos. Revirar os olhos não é bom hábito. Sofong riu. Xiao Xiao ficou constrangida. Ah, tenho amigos lá fora, traga-os. Sofong disse. Não se mexa, deixe-me ver. Ele cuidadosamente retirou a faixa do braço esquerdo dela. Vidin olhava fixamente, embora não visse seu rosto, apenas sua silhueta. Como está? Sofong perguntou. Está bem. Ela negou, depois acrescentou, obrigada. Discípula? Vidin murmurou. Sim, discípula. Sofong colocou a faixa de lado, a ferida estava bastante infectada. Sofong, já encontrou Vi. Jin. Van entrou com uma tocha. A luz iluminou o quarto. Capítulo 1205, pelo nome de Sofong. Van ficou paralisada por um momento, depois seus olhos ficaram vermelhos de emoção e ela disse, Irmã Vidin, você está bem, isso é realmente maravilhoso. Estou bem. Vidin sentiu calor no coração, surpresa que Van também tivesse vindo. Isto é ótimo, já que a senhorita está ilesa podemos ficar tranquilos. Tidete e Tibate suspiraram aliviados, segurando tochas nos cantos da sala para iluminar o ambiente. Obrigada. Vidin assentiu levemente, claramente já os conhecia. Não é difícil, é nosso dever. Tidete saudou. Xiao Xiao franziu os lábios, será que a estavam tratando como suporte de tochas? Apenas um pequeno ferimento. Vidin respondeu fracamente. Van disse preocupada, você parece muito fraca. Ela tem um pouco de febre, a mão ferida e o pé direito provavelmente torcido. Sofong olhou e avaliou rapidamente seus ferimentos. Sim. Vidin assentiu novamente. Está bem, são apenas ferimentos leves. Apesar da pedra no coração de Van finalmente caiu, ela sorriu e chorou ao mesmo tempo. Vidin se emocionou e suavemente consolou, não chore. Estou apenas feliz. Van fez beicinho chorosa, enquanto você estiver bem. Cof cof, e os outros?
Xiao Xiao tossiu 2 vezes, sem conseguir se conter. Sim. Tidete respondeu. Além de nós há mais 2 equipes de resgate, mas seus métodos são diferentes. Tibate explicou, suando. Ah, entendi. Xiao Xiao franziu os lábios, ainda irritada com o terceiro mestre. Tidete hesitou por um momento e depois elogiou, com o senhor só aqui, é melhor que enviar mais de 100 homens. Tão poderoso assim? Xiao Xiao franziu a testa. Sim, quando encontramos lobos cinzentos no caminho, o senhor só lidou com todos sozinho. Tibate acrescentou. Encontraram lobos cinzentos? Tividin perguntou. Apenas alguns filhotes, não se preocupe. Sofong respondeu calmamente. Alguns filhotes? Tidete contraiu os lábios, parecia filhotes recém-nascidos, talvez até os quies tolos. Xiao Xiao deu um passo à frente. Não, no kit médico não há remédio anti-inflamatório. Isso é complicado. Sofong baixou os olhos em reflexão. Parece que também não temos remédio anti-inflamatório. Van abriu sua bolsa impermeável e derramou os pacotes. Havia muitos remédios para resfriado e hemorragia, mas nenhum para inflamação. Nós também não temos. Tidete e Tibate disseram juntos. Devemos voltar ao acampamento da praia? Tidete sugeriu. Van sussurrou. O que faremos? Fiquem aqui, não se movam, vou sair para buscar ervas. Sofong levantou-se e instruiu. Sofong falou suavemente. Você cuida de Vidin, eu serei rápido. Está bem. Van respondeu chorosa. Sofong tirou o capacete protetor da jovem, acariciou seus cabelos e disse, seja boa, voltarei logo. Senhor só. Tidete e Tibate falaram ao mesmo tempo. Antes que terminassem, Sofong ergueu a mão para detê-los. Não é necessário, fiquem e protejam as senhoritas. Sim. Os dois responderam sem escolha. Sofong saiu, pulou do avião e correu para a floresta. Por que ele não levou uma tocha? Xiao Xiao perguntou devagar. Provavelmente tem uma lanterna forte. Tidete disse incerto, já que nunca tinha visto Sofong usar uma. Tinha? Claro, mas não precisava, com sua visão conseguia ver claramente. Ele correu para frente, só parou quando estava suficientemente longe do avião. Procurar ervas era apenas uma desculpa. Girou o pulso e tirou ervas anti-inflamatórias de seu espaço pessoal, depois pegou algumas ervas comuns e misturou para não levantar suspeitas. O ferido deve comer algo quente. Sofong pensou, ainda era cedo, então decidiu caçar. Guardou as ervas e se virou para sair. Dentro do avião, Van contava o que haviam vivido, deixando Xiao Xiao boquiaberta. Às cegas e ainda assim acertou uma cabra montesa a mais de 100 metros? Xiao Xiao disse incrédula. Sim, sem mira infravermelha, um único disparo na cabeça. Det disse entusiasmado. Impossível, aqui a visão é de apenas 3 ou 4 metros, como poderia acertar uma cabra a 100 metros? Xiao Xiao duvidou. É verdade, fui buscar a presa, passo a passo medi. Tidete defendeu a honra de Sofong. Isto é realmente inacreditável. Xiao Xiao abriu a boca, mas Tidete não tinha motivo para mentir, ele era soldado e homem de confiança da família Ti. Também acho difícil acreditar, mas é a verdade. Tidete elogiou. Xiao Xiao olhou para a cama e brincou. Vidin, seu mestre é ainda mais forte do que eu imaginava. Eu sei. Vidin respondeu friamente. TSC, mulheres. Xiao Xiao meio riu e balançou a cabeça. Irmã Vidin, ainda dói? Van perguntou suavemente. Está melhor. Vidin respondeu baixinho. Certo, eu tenho algumas rações, estão com fome, querem comer. Van tirou rações secas da bolsa impermeável. Rações secas, não quero. Xiao Xiao balançou a cabeça e se levantou. Lá fora tem pão, vou buscar. Como está a família Ti agora?
Tividin levantou os olhos para Tibate. Senhorita, todos estão bem. O terceiro mestre encobriu o assunto. Apenas alguns sabem. Tibate respondeu respeitosamente. Tividin perguntou novamente. E meu pai? Capítulo 1206. O preço é negociável. Vidin, coma algo. Tixiao Xiao voltou e entregou pão. Sem apetite. Tividin recusou suavemente. Irmã Vidin, precisa comer bem para se recuperar. Van aconselhou. Tividin abriu os olhos com resignação, aceitou o pão, desembrulhou e deu pequenas mordidas. Tixiao Xiao se surpreendeu, até trouxe uma panela para o resgate. Sofong ainda não voltou. Van assentou-se na área dos hóspedes, olhando ansiosa para a noite escura. Com a habilidade do Sr. Só, ele estará bem. T7 tranquilizou. Sim, o Sr. Só é o homem mais forte que já vi. T8 acrescentou. Obrigada. Van sorriu levemente. Para ela, Sofong sempre foi o melhor. Sou Tixiao Xiao, ainda não agradeci a vocês. Tixiao Xiao sentou-se ao lado de Van. Van sorriu como uma flor. Tixiao Xiao falou sério. Eu a conheço. Vi sua transmissão na ilha Xuanuyet. Vocês foram incríveis. Van ancorou. Acenou humildemente, mas por dentro estava feliz e orgulhosa. Você é a namorada de Sofong? Tixiao Xiao perguntou de repente. Ah! Van ficou surpresa, o rosto corando, o significado claro. Combinação perfeita. Tixiao Xiao elogiou com um sorriso, enquanto silenciosamente olhava para Vidin, o que estava acontecendo. Aliás, irmã Xiao Xiao, no avião só estavam você e a irmã Vidin. Van perguntou desconfiada. Tixiao Xiao suspirou. Não, também o capitão, mas ele teve azar, já faleceu. Entendi. Van ficou triste. A cabine ficou em silêncio, apenas a lenha úmida estalava no fogo. Os quatro permaneceram quietos. Mais de uma hora depois, passos se aproximaram. Logo, Sofong entrou na luz do fogo. Você voltou. Van suspirou aliviada, saindo do caminho. Ele carregava um coelho selvagem cinza-branco, gordo, pesando cerca de 6 ou 7 libras. Ah, você caçou! Tixiao Xiao exclamou. Encontrei por acaso, então o pedi. Sofong explicou. Está ferido? Van perguntou preocupada. Não, estou bem. Sofong girou diante dela, mostrando sua condição perfeita. Isso é bom. Van suspirou, estendeu a mão. Cadê as ervas? Aqui. Sofong tirou da bolsa, colocou direto na panela. Céus, não lavou. Van repreendeu suavemente. Está bem, já tomei banho. Sofong riu sem jeito, fechando a tampa. Assim serve. Van resmungou baixinho. Sofong tossiu, ordenou, preparem o coelho, quando o remédio estiver pronto faremos sopa. Certo. T7 e T8 responderam juntos, ansiosos por ajudar. Vai funcionar. Tixiao Xiao duvidou. Não há escolha melhor, não é? Sofong respondeu. Tixiao Xiao ficou sem palavras, apenas esperava que o remédio funcionasse. Ferva até restar uma tigela de água. Sofong instruiu. Entendido. Tixiao Xiao decidiu cuidar do remédio. Sofong deu de ombros, pegou o telefone via satélite para informar Tixanyin. A luz vermelha piscou e conectou. Oi. A voz de Tixanyin soou. Alguma notícia da equipe de resgate? Sofong perguntou. Tixanyin suspirou. Ainda não, a equipe 1 perdeu contato, a equipe 2 não chegou. Entendi. Sofong riu baixinho. Do que está rindo? A voz de Tixanyin ficou grave. Fale com sua terceira irmã. Sofong entregou o telefone a Tixiao Xiao. Quem? Tixanyin soou confuso. Sou eu, sua terceira irmã. Tixiao Xiao cumprimentou sorrindo.
Silêncio na linha. Terceira irmã. Xiao Xiao chamou de novo. Xiao Xiao. A voz de Tishan Yin tremeu, incrédulo. Xiao Xiao franziu a testa. Sou eu. Por que não está feliz? Xiao Xiao ficou irritada, devolveu o telefone a Sofong. Sofong riu, explicou. Ela está com febre, já dorme. Ela está bem? Tishan Yin ficou nervoso. Está bem, só alguns ferimentos leves. Sofong falou baixo, entrou no quarto, abriu a porta, viu Vidin dormindo. Não corre risco de vida? Tishan Yin insistiu. Não, não se preocupe. Sofong fechou a porta. Isso é bom. Tishan Yin se acalmou. Amanhã voltaremos, diga. A equipe de resgate que se apresse. Sofong falou gentil. Difícil, a equipe 1 não foi encontrada, a equipe 2 não pode recuar. Tishan Yin disse amargamente. Precisa da minha ajuda? Sofong sorriu, acrescentou. O preço é negociável. Tishan Yin engoliu as palavras. Respondeu irritado. Por enquanto não. Certo, me chame se precisar, o preço é negociável. Sofong riu, desligou. Estava frustrado, só queria que a equipe 2 encontrasse a 1 logo, para acabar com isso. Capítulo 1207, Sem bênção para consumir. Xiao Xiao levantou a tampa da panela, viu metade ainda de remédio, precisava ferver mais. Sofong, voltamos amanhã? Perguntou Van entediada. Se nada inesperado acontecer, sim, explicou ele, mas depende do ferimento de Vidin, se não melhorar, viajar piorará. Então é melhor esperar até ela se recuperar, disse suavemente Van. Xiao Xiao acrescentou, podemos esperar alguns dias aqui, não há pressa. Está tão à toa? Perguntou Sofong. Um pouco, se Vidin está bem eu também, sorriu ela. Ela e Vidin eram como uma, fora o patriarca ninguém a movia. Assim, quando Vidin descansava, ela também. Sofong se surpreendeu. Então você é a guarda dela? Uma subordinada, franziu o senho e assentiu pensativo. Parece mais irmãs, murmurou Van. Xiao Xiao explicou, é verdade, crescemos juntas, como irmãs. Eu e Sofong também, riu Van. Que bom. Xiao Xiao olhou entre eles, como acendendo vela. Clop clop. A panela fervia, até restar só a essência. Xiao Xiao despejou no tigela, negro como tinta com cheiro estranho, que a assustou. Isto se bebe mesmo? Não vai matar? Perguntou trêmula. Sofong sorriu, só amargo, sem veneno. Ótimo, fez sinal de positivo, levou a tigela. Vidin, tome o remédio. Milímetro, ela se moveu, abriu os olhos, rosto iluminado pelo fogo. Sofong mandou beber, rápido. Xiao Xiao a ajudou a sentar, entregou a tigela negra. Vidin olhou muito, depois para ela, lábios apertados. Xiao Xiao brincou, não olhe para mim, seu mestre fez, até provou, só amargo. Ela aceitou, provou um gole, amargor tomou a boca. Clop clop. Respirou fundo, fechou os olhos, ergueu o queixo, bebeu tudo. Engoliu e perguntou, como está? Quer provar? Olhou-a, não, sem bênção para consumir. Xiao Xiao se apressou, deitou-a, brincou, essa coisa boa é só sua. Ela olhou em silêncio quando saiu. Logo dormiu de novo, talvez pelo remédio ou pelo cansaço. Na sala, Van lavou a panela, encheu água e pôs coelho limpo a ferver. Carne, dias sem comer. Xiao Xiao engoliu saliva. Vai demorar tanto, murmurou. Irmã, durma um pouco, ao amanhecer estará pronto. Van viu o celular, era um pouco mais de 5, menos de 2 horas para amanhecer. Quem deve dormir são vocês, depois de viajar a noite toda, repreendeu. Sofong sentou ao lado da moça, pegou a colher, seja boa, durma, eu cuido do fogo. Não estou com sono, fez beiço Van. Ele acariciou seu nariz,
Mesmo assim, deve virar a noite estraga a pele. Ela fez beiço, sem resistir. Seja boa, ele insistiu. A jovem ajeitou-se, meio deitada a descansar. Xiao Xiao pensou, era ração de cachorro? Certo. Você também durma. Surpreendentemente, ele disse a ela. Estou bem, descansei de dia, cheia de energia, respondeu. Está bem, não insistiu. Tixi e Tibea de guarda ouviram, mas ordem de descanso não veio. Muito duro, se olharam, quase choraram. Xiao Xiao perguntou, do que falam? Nada, esconderam. Ela bateu neles, zangada, então durmam, eu vigio. Realmente não precisa, arqueou a sobrancelha, sorriso ambíguo. Eles assustados, não precisa. Ótimo, continuem, ela saiu. Baixaram a cara, tristes. Tão assustados, ainda homens, riu Sofong. O que, não conseguem vencê-la? Perguntou. Não conseguimos, suspirou Tixi, envergonhado mas verdadeiro. Capítulo 1208, isso precisa de talento. T8 disse aborrecido, estou abaixo de T7, se ele não consegue vencer, como eu posso? TSC. Sofong sorriu, levantou a tampa da panela e colocou ervas de sangue e energia. T7 e T8 coraram, mais deprimidos. T7 mordeu o lábio e perguntou, Senhor Só, pode nos ensinar alguns movimentos? Ensinar alguns movimentos? Sofong franziu a testa, mexeu as ervas no caldo e cobriu a panela. Sim, sim. T7 e T8 assentiram. Sofong pensou e balançou a cabeça. Não. Ah, por quê? T7 perguntou desapontado. Sofong respondeu calmo. Uma vez acontece, haverá segunda, não quero problemas. T7 jurou, prometo não revelar nada. Eu também prometo. T8 seguiu. Sofong sério, ainda não, se perguntarem, sei a escolha de vocês. T7 e T8 ficaram em silêncio, rostos sérios, pois ele tinha razão, a família T sempre queria ser a primeira. Sofong abriu as mãos. T8 insistiu, Senhor Só, o que fará ensinar? 8.000 por hora. Sofong sorriu astuto. Ah! T7 e T8 congelaram. Ele se arrependeu, talvez 4.000 fosse melhor. T8 gritou feliz, quero, antes das 10, transferirei. Eu também quero, 20 horas. T7 estava animado como criança. Vocês têm tanto dinheiro? Sofong sorriu, achando barato. Por que gritam? Xiao Xiao chegou brava, bateu em suas cabeças e repreendeu. A garotinha ainda dorme, podem calar. Entendido. T7 e T8 juntaram as mãos pedindo perdão. Ela se agachou, o que os deixou animados, digam-me. Não podem dizer. Ela olhou para Sofong. Podem. Ele encolheu os ombros. Queremos comprar aulas de Sofong, aprender artes marciais e lança. T7 explicou. Ela se surpreendeu. Comprar aulas. 8.000 por aula, interessados? Sofong assentiu com um sorriso. Ela exclamou, 8.000, tão fácil. T8 fez sinal. T8 fechou a boca, entendendo. E 18.000? Sofong riu. 18.000 também é barato. Ela murmurou. T7 levantou a mão, acho que 8.000 está bom. Eu também acho. T8 fez careta, 18.000 era pesado. Ainda 8.000. Sofong suspirou, perdendo mais. Ela sorriu travessa, se querem que eu compre, mostrem habilidade. Ela se levantou e levantou a mão, simples, lute comigo. Tem certeza? Sofong brincou, não vou me conter. Ela orgulhosa, dê tudo, não me importo. Tudo. Ele sorriu e pegou um tronco grosso. Crac, crac. O tronco quebrou, seu rosto empalideceu. Quer mesmo que eu dê tudo?
Ele perguntou. Ela rangeu os dentes e assentiu. Sim. Tem certeza? Ele pegou 2 troncos e os quebrou. Não tenho certeza. Ela tremeu, pensando ser um monstro humano. Um golpe poderia destruir órgãos. Bom. Sofong suspirou, não gostava de lutar com mulheres. Seus olhos brilharam. Se eu comprar, ficarei forte como você. Difícil. Ele balançou a cabeça. Isso precisa de talento. Já ouviu o ditado, 1% esforço, 99 talento. Ela rangeu os dentes, irritada com sua arrogância. Ela suspirou e afastou o cabelo. Se não, por que comprar? Posso vencer Vidin? Ela perguntou. Vencê-la agora. Ele arqueou a sobrancelha. Sim. Ela baixou a voz, olhando a porta. Será difícil, talvez não a supere, pois enquanto você avança, ela também, e aprende mais. Ele explicou. Por que ela é sua discípula? Ela mordeu os lábios. Sim. Ele sorriu. Pode aceitar outro discípulo? Ela quase se ajoelhou. Pare. Ele levantou a perna, bloqueando seus joelhos antes que se ajoelhasse. Capítulo 1209. Que tipo de desenvolvimento divino é este? Ah, que dor de cabeça! Sofong respirou fundo e disse com um sorriso amargo, não sou seu mestre. É sim. Xiao Xiao respondeu seriamente. Por favor, poupe-me. Sofong recuou 2 passos. PFF, Está brincando, certo? Sofong perguntou constrangido. Claro, é óbvio. Xiao Xiao riu. Vidin é sua discípula, eu sou apenas sua serva. Como poderia adorá-lo como mestre? Serva. Sofong ergueu as sobrancelhas, confuso. Sim. Xiao Xiao assentiu. Sou órfã, quando criança não tinha comida nem roupa, quase morri de frio na rua, foi a família que me acolheu, me deu comida e roupas, até me enviou ao exterior para estudar. Ela sorriu. Já disse, embora Vidin e eu sejamos mestre e serva, somos mais próximas que irmãs de sangue. Entendi. Sofong suspirou, uma vida assim não é ruim. Voltando ao negócio, a aula que compramos, 8.000 yuans por hora. Xiao Xiao sorriu maliciosamente. Certo. Sofong suspirou aliviado. Contanto que não o obrigassem a aceitar discípulos, estava tudo bem. Senhor Só, deixe seu contato. Quando voltarmos a Jindhai o convidaremos para dar aula. Tibia levantou o telefone. Clac, clac. A sopa de coelho fervia, Sofong adicionou sal, cobriu novamente. Ah! Xiao Xiao bocejou. Vai dormir. Sofong brincou. Não. Ela balançou a cabeça e perguntou. O torneio acabou. O que fará depois? Ganhar dinheiro. Sofong respondeu sem hesitar. Ela franziu a testa. O prêmio não é suficiente? Não é suficiente. Ele sorriu. Há muitas despesas. Além disso, quem rejeita mais dinheiro? Eu rejeito. Ela sorriu. Sofong contraiu os lábios e ficou calado. Em que está pensando? Ele percebeu o olhar estranho e perguntou cauteloso. Nada. Ela deu de ombros e entrou no quarto. Ele pensou e deixou para lá. O tempo passou, a escuridão sumiu, a luz cobriu a ilha. As garotas ainda dormiam, a sopa ficou pronta, branca como leite, talvez pelos ingredientes ou pela forma de cozinhar. Parecia estranha, mas tinha um sabor maravilhoso, fragrância pura, carne macia que derretia na boca. Comam primeiro, deixem um pouco para Vidin e Van. Ele disse gentilmente. Não precisa, comeremos rações secas. Tiki e Tibia negaram, aquela sopa era pouca, até uma garota podia comer tudo. Meia hora depois, a garota bocejou, levantou-se sonolenta, cheirou o aroma da sopa. Sofong acariciou sua cabeça e disse carinhosamente, enxague a boca e depois coma. Certo.
Van animou-se, lavou o rosto e saiu. Ele abriu a porta, a luz entrou. Vidin abriu os olhos. Antes de falar, ele tocou sua testa. Ótimo, a febre diminuiu. Ele disse suavemente. Sim, muito melhor. Ela mordeu os lábios. Vamos embora hoje. Sem pressa, amanhã está bom. Ele respondeu. Ele examinou o ferimento, a inflamação controlada, sem infecção. Então podemos sair mais cedo? Ela perguntou de novo. Não, sua perna não está curada. Ele franziu a testa. O mestre pode me carregar. Ela disse calmamente. Mestre? Ela chamou outra vez. Ele sentiu dor de cabeça, abanou a mão. Melhor me chamar de Sofong. Certo, mestre. Um sorriso brilhou em seus olhos. Vidin, beba a sopa. Tixiao Xiao entregou uma tigela. Não tenho apetite. Ela apertou os lábios. Beba, faz bem para a saúde. Ele sorriu. Certo. Ela pegou a tigela e bebeu devagar. Antes de sair, ele disse, fiquem mais um dia, amanhã voltamos. Está bem. Tixiao Xiao respondeu. Podemos contatar o terceiro tio? Vidin perguntou. Sim, Sofong tem um telefone via satélite. Tixiao Xiao disse. Ela pensou e disse, Deme, preciso falar com o terceiro tio. Está bem. Tixiao Xiao não perguntou mais, foi com Sofong buscar o telefone. Logo, Van entrou correndo, entregou o aparelho a Vidin, perguntou sobre sua saúde, ficou aliviada. Van! A voz de Sofong veio de fora. Já vou. Ela respondeu, lembrando Vidin de descansar. Sim. Vidin sorriu suavemente. Quando todas saíram, ela pegou o telefone, hesitou e ligou para Tizen Nian. Capítulo 1210, verdadeiro ou falso? Sofong. O telefone via satélite se conectou rapidamente, e a voz de Tishan Yin saiu do receptor. Terceiro tio. Vidin chamou suavemente. Vidin. Tishan Yin se surpreendeu, depois perguntou animado, Sofong disse que você se feriu, como está agora? É grave? Precisa de uma equipe médica? Apenas uma torção. A aura fria em torno de Vidin suavizou um pouco. Isso é bom. Tishan Yin suspirou aliviado, depois começou a reclamar, estes dias não foram fáceis, volte logo, o segundo irmão me pressiona, quase não consigo segurá-lo. Amanhã voltarei. Vidin sorriu levemente. Bom, então posso ficar tranquilo. Tishan Yin suspirou. Como está o avô? Vidin perguntou. Vidin resmungou, Ela ficou em silêncio um momento, depois perguntou, como está Vic e eu? Como você soube que eu sabia de Vic e eu? A voz de Tishan Yin tinha diversão. O terceiro tio não pode não saber. Vidin respondeu calma. Bom. Em sua mente apareceu uma figura alta e esguia com cabelo curto, transmitindo maturidade. Tishan Yin riu, apenas descanse bem, cuidarei dela, quanto à agência de inspeção e as pessoas por trás, quando você voltar lidaremos devagar. Mais algo? Vidin perguntou. Tishan Yin ficou em silêncio, depois se acostumou, nada, disse. Certo. Antes de terminar as palavras, o telefone foi desligado. Ela olhou para o telefone atônita. Fora do avião, Sofong e Van estavam cavando terra. Sim, realmente cavando. Sofong, realmente há ginseng aqui. Van esfregou o rosto, coberto de barro. Sofong a chamou de repente, dizendo que encontrou ginseng, então começaram a cavar. Sim. Sofong afirmou. Após o café da manhã, ele caminhou ao redor do avião e encontrou galhos quebrados de ginseng, as marcas mostravam que foram cortados pela hélice. Bom, continue cavando. Van An disse inocente, segurando um pau para cavar.
Usavam paus em vez de faca militar, temendo cortar as raízes e reduzir o valor, embora o efeito medicinal permanecesse. O que estão fazendo? Xiao Xiao pulou do avião e se aproximou. Cavando ginseng. Só Fong respondeu. Aqui tem ginseng? Xiao Xiao duvidou. Não acredito. Xiao Xiao disse com arrogância. Só Fong sorriu. Quer apostar? Certo. Apostar o quê? Xiao Xiao se interessou. O que você tem? Só Fong perguntou. Eu. Xiao Xiao riu confiante. Tenho beleza, corpo e dinheiro. O que você quer? Só Fong ficou sem palavras. Viu-a de outra forma. Então o que pode me dar? Xiao Xiao perguntou. Vou te ensinar artes marciais grátis por 2 dias. Só Fong pensou e disse. Combinado. Xiao Xiao aceitou e quis ajudar a cavar. Melhor eu faço, temo que quebre as raízes, perderemos muito dinheiro. Só Fong a impediu. Você é um amante do dinheiro. Xiao Xiao se irritou e riu. Isso é bom. Van sorriu suavemente. Sem saída, grandes e pequenos amam dinheiro. Xiao Xiao ficou sem palavras. Senhorita. As vozes de T7 e T8 soaram. Os 3 viraram. Tvidin saiu da cabine, sentada na abertura do avião, olhando para eles. Apenas respirando ar fresco. Ela explicou. Certo. Só Fong sorriu e continuou cavando. Ah, Só Fong, esta é uma raiz de ginseng? Van exclamou feliz. Deixe-me ver. Só Fong afastou a terra preta e levantou uma raiz. É ginseng, a sorte não está ruim. Ele confirmou sorrindo. Não pode ser tanta sorte. Xiao Xiao levantou rápido. Parece que Xiao Xiao perdeu. Van disse inocente. Não certo ainda, verdadeiro ou falso deve cavar tudo. Xiao Xiao resmungou. Certo, vou te convencer. Só Fong riu, pegou o pau e cavou. Falso, falso. Xiao Xiao murmurou. Só Fong riu de novo. Fique tranquila, o falso não pode ser verdadeiro, o verdadeiro não pode ser falso. HMPH, mesmo que seja verdadeiro não importa, esse dinheiro não significa nada para mim. Xiao Xiao disse, mas seus olhos estavam fixos na terra. Só Fong riu alto, cavando mais. Rápido, já certo de que tinha pelo menos 30 anos. Ginseng de 30 anos valia dezenas de milhares de yuans. Pelo menos 30 anos. Xiao Xiao suspirou. Eu disse pelo menos. Só Fong sorriu e continuou cavando. Raízes tão longas, parece interminável. Van exclamou. Só Fong sorriu, olhou para Xiao Xiao e disse brincando, 60 anos. Os lábios de Xiao Xiao congelaram, pensou que hoje não era um bom dia para apostar. Ginseng de 60 anos valia pelo menos 200 mil yuans. Capítulo 1211, Sorte incrível. 20 mil yuans equivalem a 25 horas de aulas, pensando assim não doía tanto. Só Fong ficou surpreso por um instante e depois encolheu os ombros, o mundo dos ricos era incompreensível para ele. O lamaçal ficava mais fundo, a raiz de ginseng era desenterrada lentamente intacta. Isto não é apenas 60 anos de espírito medicinal. Tidete murmurou, ele já havia ajudado Vidin antes, pois Só Fong lhe confiara buscar ervas. No mínimo 90 anos de espírito medicinal. Só Fong sacudiu a lama, a raiz estava inteira e poderia valer dezenas de milhares de yuans. Tio sentiu dor de cabeça, o saldo perderia vários zeros. Tua sorte é incrível. Só Fong sorriu. Ah, se isto fosse um ginseng centenário temo que quebrarias tua promessa. Só Fong riu abertamente. HMPH, não é que me falte dinheiro, até um ginseng centenário eu posso comprar. Tio se sentiu desprezada e olhou furiosa. Que tal apostarmos de novo? Só Fong provocou.
Titieltiel ficou tensa e respondeu constrangida. Não aposto. Apostas pequenas tocam o coração, grandes ferem a vida. Que pena. Sofong suspirou. Titieltiel revirou os olhos e perguntou, poderias mesmo achar mais ginseng? Esta misteriosa ilha da névoa nunca fora explorada, as ervas eram abundantes, ervas centenárias não deveriam faltar. Então, tu procuras, eu cavo, depois vendemos e dividimos 8-2, tu 8 eu 2, que tal? Titieltiel sorriu docemente, planejando compensar a perda. Por que eu precisaria de ti para cavar? Sofong sorriu de lado, posso chamar-te Det Tibate, basta dar metade, creio que aceitariam. Aceito. Tidete respondeu rápido. Aceitas mesmo? Titieltiel semicerrava os olhos. Ele forçou a boca para baixo e disse contra a vontade, não aceito. Sofong riu amargamente, a dignidade masculina perdida. E então? Titieltiel perguntou orgulhosa. Desculpe, não venderei o ginseng, guardo para uso. Sofong disse. Para que precisas de ginseng? Titieltiel se surpreendeu, depois seu rosto ficou estranho. Olhou entre Van e Sofong, baixou a voz, tônico renal. O rosto de Sofong se contraiu, maldito tônico. Van ancorou. Por que Titieltiel olhava para ela? Aquele olhar estranho e invejoso, o que era isso? Mal entendido? Por que inveja? Titieltiel achou que adivinhara certo, assentiu zombando, entendi, guardas para ti. Entendo, mesmo que negues, está bem, homens são assim. Titieltiel piscou o cúmplice. Sofong estava à beira da loucura, que conversa absurda. Preciso do ginseng para alquimia. Ele suspirou. Sim, alquimia, eu sei. Titieltiel assentiu séria. Sofong fechou a boca, não dava mais. Sofong não tem fraqueza renal. Van murmurou. Tividin perguntou de repente, como sabes? Titieltiel, Tidete e Tibate ficaram atônitos. O que queria dizer? Eu. Van se arrependeu, não devia ter dito. Sofong tossiu para cortar, cof cof, não façam bagunça, verão depois para que serve o ginseng. Van olhou séria, Sofong, acredito em ti, não tens fraqueza renal. Senhor só, precisa de ajuda. Tibate perguntou. Por enquanto não. Sofong guardou o ginseng, diante de todos só pôde colocá-lo numa bolsa impermeável. Continuemos a procurar, talvez haja mais ginseng. Van disse animada. Sofong assentiu, usou o bastão para procurar, logo achou outra raiz de 70 anos de espírito medicinal. Muita sorte. Titieltiel suspirou. A sorte de Sofong sempre foi boa. Ela raramente o elogiava, surpreendendo Tidete e Tibate. Depois de mais de meia hora, ele desenterrou um terceiro ginseng, também com mais de 70 anos. Aproxima-te dele. Tividin murmurou. O que? Temes que eu o deteste? Titieltiel perguntou. Tividin a olhou e não respondeu. Titieltiel murmurou, não te preocupes, ele não me passa má impressão, pelo menos não é um homem mau. Seja mais ousada. Mulheres às vezes devem ser corajosas, não temas. Titieltiel resmungava sozinha, se Tividin ouvia ou não só ela sabia. Se ele quer dinheiro, com essa sorte, por que não comprar loteria? Titieltiel disse. Se não loteria, corridas de cavalos também servem. Ela já estava acostumada ao silêncio de Tividin, continuava falando. Sofong, o que é isto? Muita sorte, é um cogumelo Lindsay. E isto? Goji preto selvagem. Titieltiel ficou sem palavras, sua sorte era contra o céu. Tu não podes pagar. Ela o feriu sem piedade. Sofong decidiu não falar mais com ela, era humilhante. Queres? Tividin perguntou. Quero. Sofong respondeu casualmente, apenas como piada. Capítulo 1212, Apoie-se em mim. No fundo da Ilha da Névoa,
Onde estava o avião destruído? Ah! An bocejou, hoje acordou mais cedo que o habitual, a escuridão ainda não tinha desaparecido. Não dorme mais um pouco? A voz de Xiao Xiao soou. An virou-se, vendo-a sair do quarto em silêncio. Já dormi o suficiente. An cumprimentou suavemente. Como está a irmã Wei? Perguntou em voz baixa. Xiao Xiao respondeu, terminou de queimar e saiu. Não vi claramente, o quarto era muito escuro. Espero que a inflamação tenha sumido. An rezou. Vai sim, o remédio de Feng é muito eficaz. Xiao Xiao brincou. Sim, muito eficaz. An sorriu confiante. Então não há com o que se preocupar. Xiao Xiao riu, deixando An indo se lavar. An pensou, sentiu-se tranquila e também foi se lavar. Feng e os outros apareceram mais de uma hora depois, o céu estava claro mas a névoa cobriu o azul e as nuvens. Wei também saiu, ainda mancando. Como se sente? Feng perguntou enquanto mastigava rações. Muito melhor. Wei respondeu baixo. Sente-se, deixe-me ver o ferimento. Feng indicou uma cadeira. Está bem. Wei sentou-se e tirou a bandagem. Feng pressionou de leve e disse, a inflamação praticamente desapareceu, o ferimento precisa de ar, não precisa mais de bandagem. Certo. Wei assentiu. Aqui, coma pão, logo partiremos. Xiao Xiao colocou o pão na mesa. Wei comeu em silêncio. Não vamos descansar mais um dia? An perguntou. Feng olhou para Wei, sugerindo ficar mais 1 ou 2 dias. Não, é mais seguro voltar antes. Wei disse. Depois do café da manhã, guardaram ervas, pegaram sacolas impermeáveis e saíram do avião. Irmã Wei, consegue andar? An perguntou. Senhorita Wei, eu a carrego. Sétimo avançou. Wei olhou, ele se calou e recuou. Oitavo também ficou quieto. Consegue andar? Feng perguntou. Consigo. Wei franziu o senho, avançando com dificuldade. Feng. An puxou sua manga, rosto preocupado. HM? Feng olhou. Por que não leva a irmã Wei? An sugeriu. Quer que eu a carregue? Feng surpreso. Por que eu me importaria? An confusa. Wei surpreso olhou. Repulsa. Feng franziu. Wei apoiou-se nas costas dele sem hesitar, segurando firme. Feng a levantou facilmente. Sétimo e oitavo se olharam, era apenas a pessoa errada. Feng, cuidado. Xiao Xiao lembrou. Está bem. Feng respondeu, caminhando pelo caminho. Não haverá problema. Ele sorriu, balançando a cabeça. Wei apoiou a cabeça no ombro dele, evitando galhos. Xiao Xiao mordeu o lábio, Wei também parecia um pássaro tímido. Sétimo e oitavo chocados, Wei apoiou a cabeça, realmente apoiou. Apresse-se. An incentivou suavemente. Estão cansados demais para descansar? Não. Sétimo e oitavo abanaram a cabeça, focados no caminho. Crack. Feng caminhava rápido, rosto calmo, sem ofegar nem suar. Mais de 2 horas depois, Wei perguntou, Feng, precisa descansar? Eu não. An negou, o caminho de volta era mais fácil. Xiao Xiao forçou, eu também não. Feng assentiu, colocou Wei no chão e falou com suavidade, então vamos descansar meia hora, comer algo para recuperar forças. Xiao Xiao ficou em silêncio, mas sua feição cresceu. Estava exausta, os pés sangrando de bolhas. Ao sair do avião, procurou, só encontrou sandálias, nenhum sapato. Seus pés estão bem? Feng perguntou. Bem, sem problema. Xiao Xiao suportou, escondendo a dor. Corou, resmungou e se virou. Xiao Xiao, use meus sapatos.
Veio os tirou e entregou. Se me der os seus, o que vai calçar? Xiao Xiao recusou. Capítulo 1213. Hierarquia errada. Tetiu ficou em silêncio por um momento, abaixou a cabeça e disse suavemente, você venceu. Ela pegou os tênis de TVNH, tirou com cuidado os sapatos duros, seu calcanhar mostrou arranhões, felizmente o ferimento era pequeno, apenas um pouco de sangue. Irmã Tio, tem um remédio hemostático e curativos. Van tirou um pacote da bolsa à prova d'água. Obrigada. Tio respondeu grata. Ela passou o remédio, colocou o curativo e calçou os tênis novamente, sentindo-se melhor. Irmã VNH, tenho meias novas, use, andar descalça machuca fácil. Van pegou um par de meias novas. Está bem. TVNH assentiu. O que mais tem na sua bolsa? Tio perguntou surpresa. Muitas coisas, o que você quer? Van respondeu inocente. Tem doces? Tio apertou os lábios. Van riu, tirou um doce, sim, sabor menta e sabor cocô, qual você quer? Menta. Tio ficou surpresa, não esperava doce de verdade. Tome. Van entregou o doce de menta. Tem cortador de unhas? Ela perguntou. Na ferramenta multiuso tem. Van abriu a ferramenta. Obrigada. Tio olhou a bolsa. Parecia uma bolsa mágica. S-Fong até tem shampoo. TTHT disse de repente. Ela olhou para S-Fong. Quer lavar o cabelo? Ele perguntou. Não, não quero. Ela balançou a cabeça rápido, apenas se surpreendeu. O tempo passou devagar, a névoa continuava densa, a visão não passava de 4 metros. Quando sairemos deste lugar amaldiçoado? Ela murmurou. Como estará a irmã Tinhingit? Van disse suavemente. Deixe o terceiro tio ligar para avisar. TVNH falou. S-Fong sorriu. Está bem, o telefone está no meu bolso, ligue. Ao ouvir isso, ela abriu os botões e tirou o telefone via satélite. S-Fong a segurou suavemente. Seu rosto corou, seu corpo endureceu, depois de um tempo ela se acalmou. Ela discou para TCHNN. Alô? Sou eu. Ela disse. Voltando? Ele perguntou preocupado. Vou enviar pessoas para encontrá-las. Ele disse. Não precisa. Ela recusou. Sua mão tremeu, sentiu o ar esfriar. Está bem, então cuidado. Ele sentiu dor de dente, suspirou. Ligue para Tinhingit avisar. Ela disse calma. Sim, vovó. Ele riu amargo. Ela sorriu fria, hierarquia errada. O quê? Ele não reagiu e a chamada caiu. Ele suspirou, sempre desligavam. Um seguidor disse que não era seguro ficar. Onde? Ele rugiu ao notar o desaparecimento. Aqui. O seguidor voltou tremendo. Você liga para Tinhingit. Ele deu o número, não queria outra vez ser desligado. Sim. O seguidor chorava, mas obedeceu. Ele ligou, mas desligaram logo. Atenda, por favor. Rezou e ligou de novo. 1, 2, 3 vezes. Por favor, não. Chorou e ligou a 4ª vez. Desligado. Murmurou. Está desligado ou bloqueado? Sem opção, pegou o outro telefone. Hoje tinha que ligar. Meia hora depois, após 3 telefones, conseguiu. Alô? A voz fria de Nugu Tinhingit soou, claramente irritada. Hoje houve ligações demais. Ah, encontraram VNH. Exclamou. Sim. Ele suspirou de alívio, desta vez não desligaram. Estão feridas? Como estão? Ela perguntou ansiosa. A senhorita VNH apenas torceu o tornozelo,
o Sr. S e a Srta. Van estão bem, não se preocupe. Ele disse. Que bom. Ela suspirou. Bem. Ele quis falar. Se nada acontecer, em 3 dias chegarão. Ele disse. Está bem. Ela anotou. Bem. Posso buscá-las? Ela perguntou. Ele esfregou a testa, murmurou. Ah, ir e voltar é chato, melhor esperar. Não posso ir. Ela franziu a testa. Precisa pedir ao terceiro mestre. Ele respondeu. Terceiro mestre? Ela perguntou. O que você ligou mais de 10 vezes e não atendeu? Ele lembrou. Ele, então vá pedir. Ela murmurou. Espere, mais uma pergunta. Ela disse. O que? Da próxima vez mande mensagem. Ela desligou logo, deixou o tom de ocupado. Por quê? Não pensei nisso. Ele suspirou. Terceiro mestre, missão cumprida. Quem desligou primeiro? Ele estreitou os olhos. Eu. O seguidor mentiu. Muito bem. Ele sorriu frio. Capítulo 1214. Nada em especial. Após um dia de marcha dura, ao anoitecer encontraram água. Hoje jantamos simples. Van atirou as rações, biscoitos e carne seca. Tem panela para esquentar água? Tei Xiao Xiao olhou Sofong. Entendi. Ela suspirou. Tei Wei Jin calava, comendo. Senhor Só, não caçamos hoje. Tei Sete perguntou. Não é fácil assim. Sofong sorriu. Ou quer sangrar um pouco para atrair feras? Melhor não. Tei Sete recuou. O jantar foi simples, rações encheram estômagos. Vamos ferver chá. Van pôs a panela no fogo com água. Diante olhares, tirou o saquinho de chá, rasgou e jogou folhas. Tem café? Tei Xiao Xiao perguntou. Sim, preparo para você. Van respondeu. Ótimo. Ela sorriu. A água ferveu, chá pronto, dividiram um único copo de papel. O resto no bule para café. Que conforto. Ela bebeu café. Beba mais. Tei Wei Jin disse baixo. Por quê? Ela duvidou. Ela se incomodou, sem saber beber. Pronto, decidido. Tei Xiao Xiao aplaudiu. Sofong disse suave. Precisamos revezar vigia, senão amanhã sem forças. Certo, concordo. Ela disse. Tei 7 e Tei 8 primeiro, me acordem às 2. Ele sorriu. Ok. Eles suspiraram. Então descansem cedo. Ele disse. Quero banho. Van ergueu mão. Eu também. Tei Wei Jin disse. Vão, cuidem do ferimento. Ele avisou. Sim. Ela levantou. Ajudo você. Tei Xiao Xiao segurou a mão. Aqui, shampoo e sabonete. Sofong deu. Obrigada. Van sorriu e saiu. Ele ergueu lona impermeável separando homens e mulheres. Rústrico ouvindo barulho, olhou duro Tei 7 e Tei 8. Eles tremeram e recuaram. Ele vigiou até elas terminarem banho. Agora vocês vão. Van secava cabelo ao fogo. A água fria caiu, até Sofong tremeu, mente clara. O banho levou 20 minutos. A noite escura, sem lua, só fogo. Ao amanhecer, ele sorriu, cumpriu vigia. Van e Tei Wei Jin acordaram. Minha cintura dói. Tei Xiao Xiao disse. Durma mais, acostuma. Ele disse. Prefiro cama macia. Ela revirou olhos. Entendido. O café da manhã foi rações. Após 20 minutos, ele disse, partida. Ok. Todos responderam. Talvez sorte ou aura mortal dele, 2 dias sem perigo.
Reconheço este lugar, em meia hora à praia. T8 apontou. Então descansemos. Ele disse. Ok. Todos cansados. Tei Xiao Xiao animada, enfim sairemos deste lugar maldito. Rustritson chegou. O que é isso? Ela saltou. Nada. Só Fong disse. Tei Zhenyan franziu. Nada? Ele apareceu com 3 socorristas da névoa. Ah, não é nada, é o terceiro mestre. Ela suspirou. Cof, cof, vim buscá-los. Tei Zhenyan sorriu. Tei Weijin franziu mais vendo Maca. Ele estremeceu. Não estão feridos, certo? Não, só cansados. Só Fong sorriu. Bom trabalho, oferecerei banquete. Ele sorriu manso, chocando homens. Weijin, deite, descanse. Só Fong disse. Certo. Ela deitou na maca. O time ergueu com cuidado. Vamos, aguente, fora descansará. Ele disse. Van, venha. Ele segurou mão dela. Ela perguntou, o que há? Suba, vou carregar você. Ele disse suave. Capítulo 1215, ganhar dinheiro não é fácil? Rápido. Só Fong disse firme. A garota, sem saída, corou e se apoiou nas costas dele, braços em seu pescoço. Só Fong se endireitou, segurando-a firme. Tividin olhou, vendo Tishanyin esfriar o ar ao redor. Vidin, desta vez sofreu. Tishanyin se sentiu culpado sem razão, de forma estranha. Milímetro. Tividin fechou os olhos, não ver evitava incômodo. Ele não entendia sua raiva. Só Fong carregava a garota atrás, ambos cochichavam, às vezes riam, chamando atenção. Meia hora depois, a brisa fresca do mar soprou, ânimo subiu, chegaram à costa. Splash! As ondas batiam em rochas e areia, levantando espuma. A tenda se abriu, todos correram. Vidin. Nugutin Nuit correu feliz, Linhelo atrás com guarda-chuva. Sim, começou a chover, leve. Entraram na Ilha da Névoa para resgatar Tividin e grupo. Tin Inuit, por que veio? Tividin sentou-se na maca. Por você. Ao vê-la bem, Nugutin Inuit suspirou aliviada. Irmã Tin Inuit, quanto tempo? Van desceu das costas de Só Fong, abraçando-a feliz. De verdade, sair sem avisar, me fez preocupar demais. Nugutin Inuit abraçou forte, repreendendo. Van esfregou a cabeça, manhosa. Desculpa, foi urgente, esqueci. Milímetro. Sua boquinha foi apertada, palavras abafadas. A preocupou. Só Fong sorriu, chegando. Não se feriu. Nugutin Inuit perguntou. Não, só cansado. Só Fong respondeu suave. Foi duro. Nugutin Inuit suspirou. Linhelo fechou o guarda-chuva torcido pelo vento, sorriu, voltar seguro já basta. Todos entrem, não se molhem. Tishanyin chamou. Certo. A tenda era grande, entraram sem aperto. Bebam chá quente. O rapaz serviu chá. Sentem-se. Convidou. Aqui. Nugutin Inuit franziu a testa. Esqueça sentar, contate barco ou avião já. Ela disse. O avião já vem. Tishanyin, ressentido, mestre Tan sendo mandado. Muito bem. Nugutin Inuit afirmou. Ainda sem notícias do resgate. Só Fong perguntou. Não. Ele suspirou, uma equipe sem contato, 2 sem progresso, como sumidas. Nem cães acharam. Só Fong surpreso. Sim, nem eles. Ele sorriu amargo. Só Fong franziu, murmurou, estranho. Eu também, espero boas notícias. Ele rezou. Tomara. Só Fong deu de ombros.
Toque, toque, toque. Fora, helicóptero pousou na praia. Voltem aqui em Rai primeiro, depois agradecerei. Ele sorriu. Certo. Eles saíram na chuva até o helicóptero. Ti-Vi-Jin foi levada primeiro ao hospital. Não quero, me assustei, preciso descansar dias, depois ajudo. Titieu abriu olhos, mentindo. Ele olhou zangado, ela fechou a porta. Ai! Vendo o helicóptero partir, suspirou. O rapaz hesitou, sussurrou, Mestre Tan, talvez peça ajuda a Sofong. Você pagará. Ele olhou. Não disse nada. O rapaz calou. Dinheiro não é fácil, não gastem à toa. Ele disse, voltando à tenda. Não é fácil? O rapaz tremeu boca, palavras do Mestre Tan? Milhões diários vinham fácil. Não gastar? Qualquer um podia, menos ele. Na ilha Lua Negra gastou 100 milhões em presente. No helicóptero, Van ao lado de Sofong, Titieu do outro, frente a Ti-Vi-Jin, Lin Elo e Nugu-Tin Inuit. Tidet e Tibat ficaram na ilha ajudando. Estão pálidos. Lin Elo observou. Sofong explicou, sem sol faz tempo. Não pode, ao voltar tomem sol. Nugu-Tin Inuit séria. Na verdade bom, sem clarear pele. Van inocente. Boba, não dura. Sofong riu. Tá bem. Van sorriu. Linda já, muito branco e estranho. Nugu-Tin Inuit riu. Jin. Jin. O celular de alguém tocou com mensagens. Capítulo 1216, Reiki em linha. De volta da Ilha da Névoa, o helicóptero pousou no aeroporto e o grupo de Sofong desceu um a um. Ti-Vi-Jin foi carregada pelo pessoal médico. Não estou inválida. Suas pálpebras tremeram, era apenas um tornozelo torcido, por que tanto alarde? O terceiro mestre e o segundo chefe ordenaram. A diretora grisalha sorriu amargamente. O terceiro mestre era Tishan Yin, o segundo chefe era Tishan Vu, o motivo desse título era complicado. Ele era o segundo na família, segundo nos negócios, segundo em gastar dinheiro e até segundo em inteligência, por isso era chamado de segundo chefe. O segundo chefe veio. Ti-Vi-Jin perguntou baixo. Não, hoje ele tem compromissos sociais. A diretora explicou. Entendi. Ti-Vi-Jin estava resignada, ficaria, seu pai já havia falado. Senhorita Tio, o segundo chefe também ordenou um check-up completo. A diretora disse. Não preciso, estou bem e sem feridas. Tio recusou com a mão. Não complique para nós. A diretora sorriu amargamente. Está bem. Tio cedeu. Sofong segurou a mão da jovem e se despediu. Cuidem-se, voltarei em 2 dias. Senhor Só, o segundo chefe também pediu que se verifique, para excluir riscos ocultos. A diretora sorriu amável. Ah, por que não fica conosco? Tio riu. Senhor Só, isto. O sorriso da diretora desapareceu. O sorriso de Sofong caiu, tom sereno. Há algum problema? Ele sorriu educado. O que tem a ver comigo? O rosto da diretora endureceu. O segundo chefe só quer seu bem. Agradeça por mim, mas não preciso de exame, apenas cuidem bem de Vi-Jin. Sofong acenou, saiu com a jovem. Senhor Só. A diretora chamou. Acho que já está cansada de ser diretora. A voz de Ti-Vi-Jin foi fria. A diretora empalideceu, voz trêmula. Senhorita Vi-Jin, foi ordem do segundo chefe. E daí? Ela retrucou. Vi-Jin, voltarei em 2 dias. Sofong acenou, impotente. Está bem. Sua voz voltou calma. Então Vi-Jin, eu também voltarei em 2 dias. Nugu-Tin Inuit, vendo a tensão, decidiu sair. Está bem. Ti-Vi-Jin aceitou. Descanse,
Principalmente seu pé, não ande. Nguyen Nuit disse e saiu. No portão do hospital, a diretora baixou a cabeça em silêncio. Bip bip. A ligação conectou, a voz forte de Tishan Vusou. Vidin. Sim. Ela respondeu, perguntando. Mandou forçar Sofong a ficar? Nem isso conseguiram. Seu tom foi de desagrado. Segundo o chefe, fala sério? Ela franziu o senho. Ele suspirou, tom suavizado. Vidin, chame-me de pai. Porque sei, quero investigá-lo. Explicou. Não é necessário. Ela apertou o telefone. Vidin. Sua voz suavizou mais. Segundo o chefe, cuide do seu trabalho, não se meta. Ela desligou. No táxi, Sofong estava ao lado do motorista, Van An, Nguyen Nuit e Laulo atrás. Falaremos em casa. Sofong disse suave. Kabuk está bem. As três assentiram. Às 5 da tarde, o carro entrou na mansão 7, parou diante da casa dele. Não reclame de cansaço. Ele repreendeu. Você quis vir. Eu não reclamei. Van fez biquinho. Seja boa. Ele acariciou sua cabeça. Vá tomar banho, troque de roupa, já estão com mofo. Sim, um pouco fedido. Ela cheirou a manga, fez careta e correu. Sentem-se, bebidas na geladeira. Ele riu. Está bem, você também tome banho, o cheiro é forte. Nguyen Nuit fingiu desagrado. O que beber? Laulo foi à cozinha. Coca-Cola. Ela respondeu. Não, presidente gorda, refrigerante não. Laulo recusou. Então para que pergunta? Ela lançou um olhar. Está bem. Ela se recostou no sofá, bebeu uma caixa de leite de uma vez. Você é o que bebe. Laulo disse de repente. O que disse? Ela engasgou, leite escorreu. Nada. Ele conteve o riso, tirou uma foto. O que faz? Ela se endireitou. Postando status, você não postou a semana toda, ajudo. Ele abriu o app, postou a foto sem edição. Vou te matar. Ela arfou. Não se irrite, você é passiva, criei fama para você. Ele guardou o celular. Não precisa agradecer. Capítulo 1217. Grandes e pequenos gananciosos por dinheiro. Não, os fãs só vão achar você bobo e fofo. Lin Lu disse calmamente, além disso, sua imagem pública não vai cair tão facilmente. Se cair, então chore, eu não ligo. Wu tingiu e pensou bem, já tinha ganhado dinheiro suficiente, mesmo que saísse do showbiz agora, estaria bem. Não se preocupe, estou confiante. Lin Lu respondeu orgulhoso. Tudo bem então. Wu tingiu e limpou o leite nos lábios, jogou a caixa vazia no lixo. Lin Lu perguntou, vamos ficar aqui esta noite? Podemos ir para a casa de Wei Ting também. Wu tingiu e cruzou as pernas sem cuidado, dizendo de propósito, assim não atrapalhará estarmos juntos. Então vamos para a casa de Wei Ting, lembre de avisar. Lin Lu lembrou. Entendido. Wu tingiu e respondeu enquanto já enviava a mensagem. Wei Ting respondeu rápido com apenas 2 palavras, bom. Resolvido. Wu tingiu e guardou o celular, colocou no silencioso. Durma cedo esta noite, amanhã temos agenda. Lin Lu aconselhou. Wu tingiu e olhou, nem jantamos ainda, você fala cedo demais. Só um lembrete. Lin Lu riu. O que comemos hoje à noite? Sofong desceu de shorts, cabelo bagunçado. Algo simples. Wu tingiu e disse. Quero carne. A voz de Yuan veio de cima. Certo. Sofong sorriu. Então peixe cozido, carne bovina ensopada e fatias de carne fervida. Para vegetais, apenas refogar alguns. Ele disse.
Parece bom, mas será suficiente para Yuan? Wu tingiu e abaixou a voz. E berinjela frita? Lin Lu sussurrou. Fácil, quer? Só Fong sorriu. Lin Lu assentiu tímida. Sim, obrigado. Ele entrou na cozinha, lavou alho e gengibre, cortou, fez arroz, preparou pimentas e temperos. Yuan terminou o banho, desceu, colocou um avental, começou a ajudar. Precisa de ajuda? Lin Lu e Wu Tingiu espiaram. Não, vão tomar banho, economizem tempo, vamos jogar mahjong esta noite. Yuan acenou. Certo. Wu Tingiu ergueu a sobrancelha para a gerente, mahjong significava não dormir cedo. Não me importo, precisamos dormir até meia-noite, me lembre. Lin Lu disse firme. Tudo bem, me cobre então. Wu Tingiu lançou as palavras, subiu para o banho. HMPH. Lin Lu rangeu os dentes, correu atrás para o banheiro. Graças a Sofong e as meninas, o jantar estava pronto às 6. Tão cheiroso, cor e sabor perfeitos. Lin Lu inalou, tentando pegar. Espere, deixe-me tirar fotos primeiro. Wu Tingiu e a impediu, tirou 8 ou 9 fotos. Já terminou? Yuan perguntou ansiosa, com fome. Pronto. Wu tingiu e sorriu. Vamos comer. A berinjela frita está deliciosa. O peixe cozido também é bom, sem espinhas. Yuan comeu feliz, boca sem parar, tigela sempre cheia de carne. O jantar terminou após 40 minutos, só restaram pratos vazios. Sentem-se, eu limpo. Lin Lu recolheu pratos, colocou na lava-louças. Vamos, mahjong começa. Wu tingiu e acenou, foi para a sala de jogos. Eles seguiram, a mesa de mahjong iniciou, peças auto-organizadas. Sofong, a música foi lançada, quando você está livre? Lin Lu perguntou enquanto pegava peças. Claro, para a promoção, participar de programas de canto. Lin Lu disse sério. Programas de canto. Sofong franziu a testa. 500 mil yuans. Wu tingiu e acrescentou. Yuan olhou esperançosa. Sofong. Ele contraiu os lábios. Quando gravar? Perguntou resignado. Lin Lu viu esperança, logo disse, amanhã se livre, rápido e pronto. Tudo bem, amanhã então, espero que não perca tempo. Sofong suspirou. Não vai. Lin Lu sorriu, jogou enquanto contatava a produção. Jogue direito primeiro, M. Kabuki. Wu tingiu e repreendeu. Céus, ganhar dinheiro é menos importante que mahjong. Lin Lu olhou. Claro que mahjong é mais importante, não me falta dinheiro. Wu tingiu e disse. HMPH. Lin Lu cerrou dentes. 10 minutos depois, largou o celular, disse que amanhã ela e Sofong participariam do programa pela nova música. Yuan, venha também, certo? Tem dinheiro? Yuan perguntou tímida. Sim. Os olhos de Yuan brilharam. Ela assentiu. Lin Lu suspirou, de fato dinheiro pode mover até espíritos. Atores ganham dinheiro fácil. Yuan murmurou. Não tenha inveja, quando eu fizer negócios, o dinheiro virá mais rápido. Sofong acariciou a cabeça dela. Ainda não fomos para Damenzai. Yuan murmurou. Logo, depois de visitar amigos iremos. Sofong disse suavemente. Capítulo 1218, na televisão. Sofong e Van acordaram na grande cama, seus cabelos bagunçados como ninhos os fizeram rir. Nosso cabelo explodiu. Van se jogou no peito de Sofong, puxando seus cabelos negros. Você não está melhor. Sofong passou os dedos pelo cabelo macio dela, inalando a fragrância. Cabelo longo é incômodo. Van disse inocente, ontem você pressionou minha cabeça, não consegui me mover. Desculpe. Sofong baixou a cabeça e a beijou.
Van arregalou os olhos, a barba dele arranhava seu rosto. Ela fez beicinho irritada, sua barba parecia uma escova. Nugo, nugo. Van franziu o senho, depois fechou os olhos e aceitou. Depois de mais de 10 minutos, ela saiu corada, deixando Sofong rindo. Din-dom. A campainha tocou. Quem é? Van correu para a porta, olhando pela tela do telefone. Fora estavam Nugo Tin Inuit e Launlo. Irmã Tin Inuit. Van abriu a porta. Desculpe incomodar. Laulo sorriu. Entrem. Van sorriu radiante. Ontem jogaram mahjong até o amanhecer, depois Nugo Tin Inuit e Laulo voltaram para descansar na mansão em frente. A senhora Trond não está, então viemos tomar café. Nugo Tin Inuit explicou. Laulo sentou-se no sofá. Depois do café vamos gravar. Certo, vou preparar, esperem. Van se espreguiçou e foi para a cozinha. Toque, toque. Sofong desceu. Bom dia. Bom dia. Elas responderam. Ele parou. O que devo vestir no programa? Já marquei com estilista e marcas, não prepare nada, ainda recebe. Laulo sorriu. Sou propaganda? Sofong franziu. Esperto. Laulo assentiu. Elas brincaram no celular. Ah, Yunok postou. Laulo disse. Deixe-me ver. Nugo Tin Inuit abriu seu feed, viu a nova postagem. Entrando em cirurgia, muito nervosa. Com foto com a irmã. Certo, hoje é a cirurgia dela, esqueci. Nugo Tin Inuit ligou rápido. Alô? A voz suave de Yunok soou. Sou eu, sua irmã Tin Inuit. Ah, irmã, bom dia. Yunok falou feliz. Sim, estou nervosa. Ela disse inocente. Relaxe, aquele médico é mestre em pele. Nugo Tin Inuit consolou. Eu sei, mas ainda nervosa. Sua voz tremeu. Com quem fala? Yantanok perguntou. Com irmã Tin Inuit. Irmã Tin Inuit. Tanok cumprimentou. Tanok. Irmã, não trabalha hoje? Nunok perguntou. Gravamos programa, estou na casa de Sofong, depois saímos juntos. Nugo Tin Inuit explicou. Mora com ele? Nunok perguntou. Não, não diga bobagem. Nugo Tin Inuit corou. Laulo acrescentou, ele está no programa para promover nova música. Incrível. Nunok elogiou. Ele já apareceu muitas vezes na TV. Laulo riu, lembrando da glória na ilha Ui Inuit. Verdade. Tanok riu. Falam mal de mim? Sofong saiu, barbeado e fresco. Todos pensam. Ele sorriu orgulhoso. Bom dia. As irmãs cumprimentaram pelo telefone. Bom dia. Ele respondeu. Sentimos sua comida. Nunok disse. Venham quando quiserem, cozinharei. Ele disse caloroso. Certo. Ela sorriu. Nunok, boa sorte, próxima vez eu convido. Nugo Tin Inuit disse. Quer que eu cumprimente? Van perguntou. Sim, sonhei com todos. Nunok disse animada. Com o que sonhou? Nugo Tin Inuit perguntou curiosa. Na ilha Ui Inuit, assando na praia, com Malcal e o Brutamontes. Nunok contou. Ah, o café. Van a lembrou e correu à cozinha. Nunok, a enfermeira disse prepare-se. Tanok lembrou. Certo. Ela respondeu, depois conversamos. Sim, vá logo. Nugo Tin Inuit disse. Sim, sentirei falta. Nunok beijou o telefone e desligou. Também estamos sem tempo. Laulo disse. O café está quase pronto. Van disse. Sem pressa.
Nugu Tin Nuit respondeu, depois conversou com as irmãs Liu. Trate sua doença bem. Lao Lo disse. Capítulo 1219. Figurantes. Céus, mais meia hora de engarrafamento. Ela virou irritada, encarando Nugu Tin Nuit, cansada da demora. Não apresse, chegaremos. Nugu Tin Nuit ignorou o olhar acusador. Ugh! Nugu Tin Nuit sufocou, querendo que o SUV virasse nave. Buzina, buzina! Carros atrás tocavam sem parar. Lao Lo manteve o rosto frio, mãos firmes no volante. Após longa espera, o SUV avançou alguns metros, parou de novo. Na faixa vazia, Tvidin tentou trocar, mas um carro preto importado entrou à força. Era um importado preto de mais de 60 mil yuan, classe média baixa. O que disse? Lao Lo abaixou o vidro, olhos furiosos. Ah, é uma mocinha, por isso dirige assim. O careca zombou, cheio de malícia. A rua está bloqueada, como mais posso dirigir? Lao Lo riu irritada. Se é tão bom, voe então. Ugh! O homem careca calou. Irmã, acalme, não discuta. Van aconselhou. Só a pequena Anne me entende. Lao Lo suspirou, sorrindo. Não estou zangada, estranhos não afetam meu humor. Ótimo, mantenha isso. Nugu Tin Nuit sorriu. Lao Lo resmungou. Não morrerei de raiva dele, mas de você. Nugu Tin Nuit passou o dedo no celular, murmurando. Calma, nada sério. Nugu Tin Nuit disse. Amanhã não posso, prometi ver Vidin. Ugh! Só meio-dia, à tarde gravamos. Lao Lo pensou e aceitou. Só Fong no meio sorria ouvindo, logo 2 horas se passaram, após o grande trânsito, o SUV parou no estacionamento subterrâneo do 7 e Lao Lo saiu, apressando. Rápido, já estamos meia hora atrasados, o diretor deve estar louco. Empurrados, os 4 entraram, o diretor folheava roteiro. Diretor Li, desculpe, a estrada travou. Nugu Tin Nuit sorriu e pediu perdão. O diretor Li, com 43 anos, enérgico, ao vê-los, trocou a seriedade por sorriso. Saudou o amável. Está bem, ainda faltam figurantes, sem pressa. Este diretor é também ator. Só Fong murmurou. Ugh! 3 figurantes se sentiram feridos. Apresento Só Fong e Van. Lao Lo disse. Ah, eu sei, sempre vejo na TV e notícias. O diretor Li estendeu a mão. Diretor Li, honra. Só Fong sorriu educado, protegendo Van atrás, sem apertar. Me conhece? O diretor se surpreendeu. Não. Só Fong ainda sorriu. Lao Lo ficou pasma. Ugh! O diretor conteve a raiva, mudou o tema. Vão maquiar, logo filmamos. Bem. Lao Lo suspirou, empurrando-os, maquiadores esperavam. Tin Nuit e Só Fong, até a pequena Loli. A maquiadora se animou, olhos brilhando. Irmãs, o tempo aperta, maquiem primeiro, depois autógrafos. Lao Lo tossiu, acalmando. Certo, faremos a deusa mais bela. Sim, eu cuido de Só Fong. A pequena Loli é minha, não briguem. Ah, o direito de maquiar e modelar é meu. A artista corou. Tá bom. Todos agitaram. Só Fong, depois assine para mim. Pediu a artista. Ok. Ele sorriu. Gravaria um vídeo de parabéns para minha filha? Amanhã é aniversário dela. Ok. Ele sorriu de novo. E eu? Outra artista entrou. Ugh! Só Fong tremeu. O que fazem? O diretor Li entrou, sério. Nada. O pessoal calou. Algum problema? Nugu Tin Nuit sorriu. Não, só vendo progresso. O diretor sorriu brilhante,
deixando todos atônitos. Não se preocupem, a pele deles é boa, pouco pó. A artista disse. Os antepassados do diretor eram artistas de troca rápida? Só Fong riu. Parece. Laulo sorriu. Primeira vez que o vejo sorrir, como fantasma. Uma maquiadora sussurrou, mostrando a língua. Criac. A porta abriu, figurantes entraram, entregando o roteiro. Aqui está, o diretor pediu que leiam. Obrigado. Laulo assentiu, entregando a Nguyen Nuyen, Só Fong e a garota. Capítulo 1220, Cui disse. Muito bom, o processo do programa está claro? O diretor Lee riu alto. Claro. O Tingiu e os outros assentiram. Certo, vamos passar pelo processo primeiro. O diretor Lee sorriu. O show foi dividido em 3 partes. A primeira era a apresentação. O programa convidou 6 participantes. Alguns sabiam cantar, outros eram desafinados e nada sabiam de música. Na primeira rodada, os 6 subiriam um a um, cada vez cantando uma música com o mesmo acompanhamento. A segunda parte era adivinhar quem realmente não sabia cantar. Nessa rodada os 6 se apresentariam, misturando verdades e mentiras. Está claro? O diretor Lee enfatizou. Claro. O Tingiu e o grupo responderam. Certo, alguma outra pergunta? O diretor Lee perguntou. O Ean sussurrou, não há perfis dos participantes? Não, as situações deles são confidenciais, vocês devem adivinhar, é isso que torna divertido. O diretor Lee riu como uma raposa velha. Se no final restar justamente o que não sabe cantar. O tingiu e ficou atônita, sentindo-se enganada. O diretor Lee riu astutamente, então cuidem-se, talvez consigam distinguir pela habilidade. Diretor Lee, isso não está certo. N. Kabukis. Lin Lu não pôde evitar falar. O que não está certo? O diretor Lee retrucou, só assim é empolgante, o programa tem destaques, a audiência sobe, seus solos se tornarão famosos. Certo, na verdade é simples, não precisam ficar nervosos. O diretor Lee riu para confortar. Não soa tranquilizador. O tingiu e suspirou. O diretor Lee enrolou o roteiro, agitando, sem problema, é gravação, relaxem, a edição fará parecer mágico. Só podemos fazer assim. O tingiu e deu de ombros. Certo, ao palco, cada um em seu lugar, público lembrem-se de sorrir e animar, não sejam de madeira. O diretor Lee desceu com o roteiro na mão. As luzes estão prontas. Boa sorte. O tingiu e deu um tapinha no ombro de Sofong, disse sinceramente, contamos com você. Sofong congelou. Por que ele? Antes de pensar, foi levado ao assento de convidado. O tingiu e no centro, Sofong e o Ean aos lados, atrás 3 mais, 2 mulheres e um homem, novatos de uma empresa. Ao meio-dia, 10h20, o programa Quem Realmente Não Sabe Cantar, começou a ser gravado em Jianle, terceiro anel da cidade Jingai. Com a música tocando, a primeira participante apareceu, uma garota de cabelo curto com um microfone, cantou o sucesso de O Tingiu aquele verão. Parece que está cantando de verdade, a boca coincide. O tingiu e franziu a testa, sussurrando a Sofong. Também acho que parece real. O Ean disse inocente. Certo. O tingiu e a garota assentiram. O diretor Lee também assentiu satisfeito. 5 minutos depois, o segundo entrou, também dublando, também música de O Tingiu. Soa bem. O Ean assentiu. Isso deve ser canto real. O tingiu e afirmou. Falso. Sofong sorriu. O tingiu e o Ean ficaram surpresos. Ah, como você sabe? Intuição. Sofong respondeu. É mesmo? Mas acho que é real. O tingiu e murmurou. Eu confio em Sofong. O Ean disse. O segundo saiu, entrou o terceiro, depois o quarto, o quinto, o sexto.
Após 6 apresentações, seguiu-se a autoapresentação e eliminação. A primeira voltou, a garota de cabelo curto, voz suave, um pouco nervosa, gaguejando, parecia adorável. Tão fofa, mas não parece que sabe cantar. Wu Tingyou hesitou, não queria eliminá-la. Deixe-a. Só Fong disse. Ah, você gosta dela. Wu Tingyou e brincou. Só Fong conteve os olhos revirados, sorriu. Acho que ela sabe cantar, não pense demais. Oh. Assim está bem. Wu Tingyou e sorriu. Só Fong não faria isso. Wean murmurou. Certo, Wean me entende. Só Fong sorriu, lamentando não poder afagar sua cabeça. Logo o segundo entrou, depois o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, cada um se apresentou em estilos diferentes. Certo, 3 convidados, quais são suas escolhas? O apresentador perguntou. Muito bom, tudo correu bem. O diretor Lee disse animado. Só espero que não sejam. Desafinado. Lin Lu fez careta, preocupado. A resposta será revelada em breve. O diretor Lee sorriu. Lin Lu suspirou, não podia arrastar o diretor ao banheiro e bater nele. Sim, é isso. Só Fong assentiu. O 1 e o 4 eram garotas, ambas sabiam cantar, tinha certeza. Certo, escolhemos o 1 e o 4. Wu Tingyou e respondeu. Certo, então o 1 e o 4 deem um passo à frente, os outros ao backstage. O apresentador continuou.